Olá, jovens padawans, professor Anderson na área. Vamos à correção dos exercícios de intervalos reais e suas operações. Exercício número 1. Represente os intervalos reais abaixo nas três formas possíveis: gráfica, propriedade ou característica e utilizando parênteses ou colchetes. Letra A. Números reais maiores ou iguais a -3 e menores ou iguais a 7. Trata-se de um intervalo fechado de -3 a 7, isto é, tanto o -3 quanto o 7 estão incluídos no intervalo, o que representamos com bolinha cheia. Representando por propriedade, x pertence aos reais tal que -3 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 7. Por colchetes ou parênteses, intervalo fechado de -3 até 7, indicado pelos colchetes virados para os números. Letra B. Números reais maiores que 5 e menores ou iguais a 12. Temos aí um intervalo aberto à esquerda e fechado à direita. O número 5 não entra no intervalo, portanto, bolinha aberta ou bolinha vazia. E o número 12 entra no intervalo, portanto, bolinha pintada ou bolinha cheia. Representando por propriedade ou característica, x pertence aos reais, tal que 5 é menor que x, que é menor ou igual a 12. Utilizando parênteses ou colchetes, verificamos que o colchete está virado contra o 5, pois este não entra no intervalo. E o colchete está virado a favor do 12, pois este entra no intervalo. Podemos trocar o colchete virado contra o número 5 por um parênteses. Letra C. Números reais maiores ou iguais a -1. Temos aí uma semirreta de origem em -1 fechada, porque inclui o -1 no intervalo. Então esse intervalo vai de -1 até o infinito, positivo. Representando por propriedade ou característica, temos x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a -1. Utilizando colchetes e utilizando parênteses. Letra D. Números reais menores que 0. Temos aí uma reta agora de origem em 0, aberta à esquerda, porque o 0 não entra no intervalo, por isso bolinha vazia. X pertence aos reais, tal que x é menor que 0, ou representando com colchetes, ou representando com parênteses. Perceba em que ambos os intervalos representamos com colchete virado para o menos infinito, ou senão parênteses para o menos infinito. Nas representações de infinito, nunca utilizamos colchete a favor. Dadas as representações escritas abaixo, represente os intervalos graficamente. Na letra A, x pertence aos reais, -2 menor que x, menor ou igual a -1. Trata-se de um intervalo com origem em -2, que não inclui o -2, e final em -1, incluindo o -1. Portanto, bolinha aberta no -2 e bolinha fechada no -1. Intervalo fechado de 3 até 7 na letra B. Temos aí duas bolinhas cheias ou bolinhas fechadas, começando em 3 e indo até 7. Trata-se de um intervalo fechado de extremos 3 e 7. Letra C. X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a -5. Temos o intervalo de origem em -5, semirreta direita, de origem fechada, porque o -5 entra no intervalo. Letra D. Meio até mais infinito. Parênteses indicam que não incluímos nem o meio, nem o mais infinito. Então temos aí bolinha aberta de -meio até o infinito positivo. Letra E. Intervalo vindo do infinito negativo até 0 sem incluir o 0, aberto em 0. Portanto, semirreta esquerda com origem em 0, aberto. Letra F. X pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 10. Semirreta esquerda com origem em 10, fechado, porque inclui o 10 no intervalo.
Letra G, x pertence aos reais, está o quê? Menos 7 menor ou igual a x, menor ou igual a menos 3. Trata-se de um intervalo fechado de extremos menos 7 e menos 3. Número 3. Represente através de propriedade ou característica e colchetes ou parênteses os intervalos gráficos abaixo. Na letra A temos um intervalo fechado de extremos menos 3 e 5. Por propriedade ou característica temos x pertence aos reais, está o quê? Menos 3 menor ou igual a x, menor ou igual a 5. Ou, utilizando colchetes, os dois extremos a favor dos números, menos 3 até 5, incluindo menos 3 e incluindo 5. Na letra B temos um intervalo aberto à direita e fechado à esquerda, que vai de 0 até 11, incluindo 0 e não incluindo 11. Portanto, x pertence aos reais, está o quê? 0 menor ou igual a x, menor que 11. Ou 0 e 11 utilizando colchetes a favor de 0 e contra o 11. Ou utilizando parênteses, colchete a favor do 0, parênteses a favor do 11. Letra C, intervalo aberto em menos 10 e fechado em 8. O intervalo começa em menos 10, sem incluir o menos 10, e vai até 8, incluindo o 8. Portanto, x pertence aos reais, está o quê? Menos 10 menor que x, menor ou igual a 8. Ou utilizando colchetes, colchete contra o menos 10 e a favor do 8, porque inclui o 8 no intervalo e exclui o menos 10. Ou utilizando parênteses. Letra D. Semirreta esquerda de origem em menos meio, sem incluir o menos meio. Portanto, x pertence aos reais, tal que x é menor que menos meio. Ou menos infinito até menos meio, utilizando colchetes virados contra os elementos do intervalo, ou utilizando parênteses, menos infinito até menos meio. Assinale verdadeiro ou falso. Um meio pertence a x pertence aos reais, tal que menos 1 menor ou igual a x menor ou igual a 1. Meio é a mesma coisa que 0,5, portanto, este número está entre 0 e 1. Como o meu intervalo vai de menos 1 até 1, essa afirmação é verdadeira. 7 pertence ao intervalo x maior que 7. Ora, se o intervalo é x maior que 7 e não maior ou igual a 7, 7 não vai pertencer a este intervalo. Então, essa afirmativa é falsa. Letra C. Menos 5 pertence ao intervalo fechado em menos 5 e aberto em 0? Pertence, porque o intervalo é fechado em menos 5, isto é, o colchete virado a favor do menos 5 inclui este número no intervalo, portanto a afirmação é verdadeira. Letra D. 3 pertence ao intervalo de extremos 3 e 10, ambos abertos, isto é, nem 3 nem 10 pertencem a esse intervalo? Essa afirmativa é falsa, porque 3 não pertence a este intervalo. O colchete virado contra o 3 faz com que ele não pertença ao intervalo. Menos 2 pertence ao intervalo menos infinito até menos 2, ambos em parênteses. Os parênteses significam que os números não estão incluídos no intervalo. Menos infinito porque nunca utilizamos colchete a favor dos infinitos, e menos 2 porque ele não está incluso no intervalo. Portanto, a letra E também é falsa. Exercícios de operações. Dado 4 conjuntos, A, B, C e D, vamos efetuar as operações. Primeira operação, A união com B. Montamos o intervalo A, montamos o intervalo B. Como eu quero união, eu quero todos os elementos que pertencem a A juntados, unidos com os elementos que pertencem a B. Então eu quero A união com B, e a nossa união vai de menos 4 até 11, sem incluir o menos 4 e sem incluir o 11. Bolinha aberta, bolinha sem pintar, em ambos os extremos do intervalo. Portanto, A união com B, x pertence aos reais, tal que menos 4 menor que x, menor que 11. Ou colchetes virados contra ambos os números para indicar que eles não entram no intervalo. Intervalo aberto. Letra B, eu quero a união de 3 conjuntos, A união com B, união com C.
A e B já havíamos construído. Agora construímos, seguindo a mesma lógica, o conjunto C, que vai de 0 até o infinito. Perceba que o zero do conjunto A e o zero do conjunto C estão na mesma linha vertical. Agora fazemos a união dos três conjuntos, A união com B, união com C. Eu quero a junção de todos os elementos dos três conjuntos. Portanto, a resposta vai de -4 até o infinito. X pertence aos reais, tal que x é maior que -4, ou, representando entre colchetes, -4 até mais infinito. B intersecção com C. Construímos o conjunto B, construímos o conjunto C. Intersecção significa elementos que são comuns aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Portanto, meu conjunto B intersecção com C será de 0 até 1, sem incluir o 0 e incluindo 1. Por quê? Porque 1 pertence a ambos os conjuntos e 0 não pertence a ambos os conjuntos. A partir de 0, eles possuem elementos em comum até o número 1. Portanto, B intersecção com C, x pertence aos reais, tal que 0 menor que x menor ou igual a 1. Ou, utilizando colchetes, intervalo aberto em 0 até 1, fechado em 1. D menos C. Ora, o conjunto D é o próprio conjunto dos números reais. É toda a reta real. Por isso ela está destacada aí na sua tela. O conjunto C vai de 0 até o mais infinito, até o infinito positivo, sem incluir o 0. Portanto, bolinha vazia, bolinha sem pintar. O 0 não está incluso no intervalo C. Se eu quero a diferença D menos C, eu quero todos os elementos que pertencem apenas a D. Portanto, a minha resposta, D menos C, é o conjunto que vem do menos infinito até o 0, incluindo o 0, porque o 0 não pertence a C. E o exercício me solicita todos os elementos de D que não pertencem a C. É a operação de diferença entre dois conjuntos. Portanto, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 0, ou menos infinito até 0, incluindo o 0. Vamos encontrar a diferença C menos A, isto é, todos os elementos que pertencem a C e que não pertencem a A. Ora, graficamente verificamos que os elementos que pertencem apenas a C começam a partir de 11, incluindo o 11, porque o 11 já não pertence a A. Portanto, a nossa resposta será x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 11. Ou, utilizando colchetes virado a favor do 11 para incluí-lo no intervalo até mais infinito. Complementar de A em D. Complementar de um conjunto em outro conjunto é o que falta para esse primeiro conjunto ficar igual ao segundo. No caso, complementar de A em D são os elementos que faltam em A para que o conjunto A fique igual a D. Ou pode ser também a operação D menos A. Vamos encontrar os elementos que faltam para A ficar igual ao conjunto D. A partir de menos infinito, faltam esses elementos para A até 0, mas sem incluir o 0, porque o 0 já pertence a A. Então, temos aí um primeiro intervalo que é a nossa resposta. Menos infinito até 0. Então, x pertence aos reais, tal que x é menor que 0, ou entre colchetes menos infinito até 0, ambos com colchetes virados contra os elementos. Agora nós vemos que existe um segundo intervalo que também é necessário para fazer a complementaridade de A em D, que é o intervalo de 11 até o infinito positivo. Por quê? 11 já não pertence a A e todos os elementos acima de 11 também não. Portanto, o intervalo a partir do número 11, incluindo o 11, também entra na nossa resposta. Portanto, a resposta será x pertence aos reais, tal que x é menor que 0, união com x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 11. Fazendo a representação por colchetes,
11 até mais infinito. Aí nós temos um exercício cuja resposta é um conjunto união. Na letra H, não é possível fazer a operação de complementar de B em C, pois o conjunto B não está contido em C. É necessário, para fazer a operação de complementar, que um conjunto esteja contido dentro do outro. That's all, folks! May the math force be with you guys! Por hoje é só, queridos padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço!